Como é que uma emoção se transforma num bloqueio físico? Pense no sistema nervoso como a fiação elétrica de uma casa. A técnica de sincronização bioenergética argumenta que emoções não resolvidas, um trauma, uma culpa antiga, um medo, tudo isso cria curtos-circuitos nessa fiação. Um evento acontece, a emoção é intensa, mas não é processada, não é liberada, ela fica presa no sistema, e esse curto-circuito interrompe a comunicação normal entre o cérebro e o corpo. Impede que o corpo se cure e funcione de forma otimizada. É como se uma parte da casa ficasse sem luz porque um fusível queimou. E o mais surpreendente é que até emoções que a gente considera positivas, como alegria, podem se tornar um gatilho. Explico. Se o subconsciente associou essa alegria a uma experiência negativa no passado, como por exemplo quando uma criança que estava super feliz, eufórica, e foi repreendida severamente por isso. Essa ideia de que uma emoção positiva como alegria pode se tornar um gatilho negativo é contraintuitiva, mas faz muito sentido. Isso explicaria por que algumas pessoas parecem sabotar o próprio sucesso ou a felicidade, como se em algum nível subconsciente elas tivessem aprendido que se sentir bem é perigoso. O subconsciente não julga, ele apenas associa. Se a criança estava exultante e foi punida, o subconsciente pode criar a equação alegria igual a perigo, e essa se torna programação. E como a técnica de sincronização bioenergética identifica esses curtos circuitos, ela usa métodos como o teste muscular, que é basicamente uma forma de biofeedback. Um pensamento estressante ligado a essa memória causa uma resposta imediata e mensurável no sistema nervoso. E essa resposta enfraquece o músculo momentaneamente. O braço, que antes estava forte, de repente fica fraco ao pensar na palavra culpa, ou, no exemplo que demos, alegria. É o corpo revelando onde o fusível queimou. Isso é impressionante. Quer dizer, se o meu próprio corpo está me sabotando por causa de uma emoção de 10 anos atrás e eu nem sei disso, parece uma batalha perdida. Mas não é. Existe uma forma de lutar de volta? Como se conserta um fusível queimado desses? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Na técnica de sincronização bioenergética, que é mais física, é mais de fora para dentro. Digamos, o terapeuta identifica a emoção bloqueada e então toca em pontos de contato específicos no corpo enquanto a pessoa se concentra na memória ou no sentimento. E a pessoa tem que fazer algo? Sim, usar um padrão de respiração para liberar a carga energética. É como se as mãos do terapeuta funcionassem como cabos de bateria, ajudando a religar o circuito e a restabelecer a comunicação. O cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada com muita intensidade. Pense nos atletas olímpicos que visualizam a corrida perfeita 1000 vezes antes de chegar à pista. Eles estão, literalmente, instalando o hardware neurológico para o sucesso. Então, em vez de um terapeuta religar o circuito fisicamente, o paciente mesmo estaria enviando um sinal emocional tão forte que ele sobrepõe o curto-circuito antigo. A reprogramação acontece ao combinar dois elementos: uma intenção clara, a visão detalhada de quem você quer ser, com uma emoção elevada. Gratidão, amor, alegria. O segredo é ensinar ao seu corpo emocionalmente como será o seu futuro. Você precisa sentir a gratidão pela promoção antes de recebê-la. Sentir é o segredo, já dizia o palestrante metafísico Neville Goddard. Sentir o amor antes de encontrar a pessoa. Ok, a ideia é linda, mas sendo o advogado do diabo aqui. Para alguém que está estressado, se sentindo culpado ou no fundo do posto, sentir gratidão pelo futuro pode parecer impossível, quase uma mentira para si mesmo. Veja, como ir à academia? No começo, você não levanta muito peso, começa pequeno. Talvez não consiga sentir gratidão pelo futuro grandioso, mas pode sentir gratidão por ter uma cama quente, pelo sol da manhã. O objetivo é praticar o ato de gerar uma emoção elevada, independentemente das circunstâncias externas. Ao fazer isso repetidamente, você cria a chamada coerência cardíaca. Pense nisso como afinar um instrumento. Quando o cérebro, seus pensamentos, e o coração, suas emoções, estão tocando a mesma nota, em harmonia, o sinal que você emite é claro e poderoso. E quando estão desafinados pelo estresse, o sinal é caótico e fraco. E é esse sinal coerente que interage com o tal campo quântico. Esse é um termo que pode confundir muita gente. Campo quântico é uma metáfora baseada na física quântica para descrever um campo invisível de energia e informação, um mar de potencialidades. A ideia é que, ao alinhar seus pensamentos e emoções, você cria uma assinatura eletromagnética única.
E essa assinatura interage com esse campo de potencial para extrair de dentro de si mesmo uma nova possibilidade para a sua vida. Aí você pode estar se perguntando: extrair ou atrair? Bem, extrair se deve à lei da extração. A lei da atração foca na escassez daquilo que você não tem e quer atrair. Já a lei da extração foca na abundância que já existe dentro de você, bastando remover os bloqueios ou interferências que impedem de atingir seus objetivos. Por interferência, entenda que é um padrão neurológico, desenvolvido pela mente consciente, que, uma vez armazenado na memória, gera um efeito no controle subconsciente da fisiologia do nosso corpo. Baseados em experiências do passado, padrões de interferências podem criar uma resposta no corpo em momentos inadequados, causando a exaustão de alguns sistemas e o desenvolvimento de sintomas indesejados, como disfunções e doenças. O e-book, A Lei da Extração, tem protocolos e métodos que ensinam a remover tais interferências. Esta lei é coerente com o que já se ensinava 2000 anos atrás. Por exemplo, em O Reino de Deus está dentro de nós, se refere a um estado interior, não de um lugar externo. E a ciência confirma: o exterior responde à vibração interna. Quando a consciência muda, a realidade acompanha. Na lei da extração, o foco é no coração. Quando se ensinava que amarás o próximo como a ti mesmo, já se mostrava que o amor é uma força reguladora do corpo e da mente, pois ele reorganiza as células, acalma o sistema nervoso e eleva a consciência, naquilo que a ciência chama de coerência cardíaca. A ideia central é: quando você muda sua energia, você muda sua vida. Você para de emitir o sinal do seu passado e começa a emitir o sinal do seu futuro. Mas como isso se conecta com o mundo real? Veja, cada dia que passa é um dia menos. O tempo não se importa com nossos planos, ele é implacável e o estamos vivendo em dias especialmente difíceis, no contexto de instabilidade econômica e política, o que exige ainda mais preparo e diligência da nossa parte. É uma perspectiva sóbria. Se o tempo é um vento contrário, como esse trabalho interno nos ajuda a navegar? É aqui que cabe uma reflexão com o conceito de oportunidade. Oportunidade. A origem da palavra é linda e significa em direção ao porto. Era um termo náutico para um vento favorável, um vento que soprava na direção que o navio queria ir. Uma oportunidade, por natureza, é algo fora do nosso controle. O vento simplesmente sopra, você não cria o vento. Mas ele exige que seu barco esteja pronto, com as velas içadas para aproveitá-lo. Então, o trabalho interno não é sobre controlar o vento. Todo o trabalho de reprogramação, seja com a técnica de sincronização bioenergética para consertar a fiação antiga, ou com os métodos e protocolos da lei da extração para instalar um novo software mental e emocional, tudo isso é sobre içar as velas. É a preparação interna que nos torna resilientes, conscientes e prontos. Quando o vento da oportunidade sopra, e ele sopra mesmo nos dias mais ruins, quem está com o barco furado pelo estresse e com as velas rasgadas pela procrastinação vai ficar para trás. E quem fez o trabalho interno? Quem consertou o casco e içou as velas vai navegar em direção ao porto. Portanto, vivemos no piloto automático, rodando programas subconscientes criados por esses curtos circuitos emocionais do passado. Isso nos prende numa batalha diária contra nós mesmos. Mas a boa notícia é que não somos vítimas desse programa. Temos o poder de reescrevê-lo, de nos reprogramar, seja liberando fisicamente os bloqueios, ou combinando intenção clara com emoção elevada para ensinar o nosso corpo um novo futuro. E no fim das contas, esse trabalho interno não é um luxo, é uma necessidade, é a nossa preparação mais crucial para navegar num mundo imprevisível. Não é sobre esperar que os dias fiquem bons, mas sobre se preparar para içar as velas e aproveitar os ventos da oportunidade, não importa quão desafiadores os dias pareçam. O que levanta uma questão importante para se pensar. As circunstâncias externas, mesmo as negativas, são como o clima, estão fora do nosso controle, e ao reprogramar nosso estado interno, estamos apenas aprendendo a içar as velas para aproveitar o vento mais. E se for mais do que isso? Ao nos tornarmos mestres do nosso mundo interior, do nosso cérebro e do nosso coração, será que estamos apenas nos preparando para o vento? Ou será que em algum nível estamos aprendendo a comandar o próprio vento? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso.
É uma terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.